Bom dia, turma do quarto ano, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja estudando, o importante é que você está aí ligadinho na telinha com seu livro de matemática nesse momento, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre um assunto muito interessante, esse aqui, ó. Olha, nossa sala de aula já está prontinha para nossa aula começar, vamos lá? Hoje nós vamos aprender sobre operações com frações, tá certo? Como assim, tia Bárbara? A gente já estudou, certo? Frações, né? Já vem estudando frações e hoje nós vamos aprender a fazer adição, subtração, multiplicação e divisão com frações. Vamos lá? Então, no nosso primeiro quadro, nós vamos falar um pouquinho sobre adição. Na adição de frações de mesmo denominador, repetimos o denominador e somamos os numeradores. Então vamos relembrar. Olha aqui, ó. Denominador, para quem não lembra, é esse número que vem aqui logo abaixo. E numerador é esse número aqui em cima. Então, observaram que eu repeti o 9 e eu somei 4 mais 3 e o resultado foi 7. Simples assim, certo? Isso porque os denominadores são iguais. Quando for assim, a gente repete o denominador e soma o numerador. Tá bom? Lembrando, o denominador é o número que vem abaixo do traço, certo? E o numerador é esse número que vem aqui acima. Vista essa parte, vamos avançar? Estamos hoje ao som das 4 estações de Vivaldi, tá certo? Estamos aí curtindo um pouquinho de música clássica, né? Matemática é uma arte, então nada melhor do que música clássica para acompanhar. Vamos continuar? Olha aí, agora a subtração. Na subtração de frações de mesmo denominador, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. É basicamente a mesma regra da adição, só que aqui nós vamos empregar a subtração. Olha aqui, ó, 7 nonos menos 3 nonos igual a 4 nonos. Olha aqui, ó, repetiu 9, certo? E os números de cima a gente subtraiu, 7 menos 3 igual a 4. Simples assim também. Da mesma maneira que na adição, isso aqui só foi possível porque o nosso denominador, certo, é igual e os numeradores são diferentes. Então, a gente pode realizar a operação dessa forma. Bem simples essa regra também. Vamos à próxima? Na multiplicação de frações, multiplicamos o numerador com numerador e denominador com denominador. Então, nós temos 1/2, que é essa primeira fração, vezes 2/5. E o resultado foi 2/10. Por que isso aconteceu? Porque eu multipliquei 1 vezes 2, que dá 2, certo? E 2 vezes 5, que dá 10. Tá bom? Também bem simples, não tem mistério. Você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador e vai formar a resposta da sua operação, da sua multiplicação. Agora vamos avançar. Nós agora vamos para a divisão. Na divisão de frações, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, repetimos a primeira fração, mudamos o sinal, certo? E invertemos a segunda fração. Igual vocês estão vendo aqui no modelo. Nós tínhamos anteriormente 2/3 dividido por 5/7. Então, a gente vai repetir os 2/3, certo? Só que agora, para a gente encontrar o resultado, a gente vai multiplicar. Esse sinal de dividir, ele vai se tornar o sinal de multiplicação. E a fração que antes era 5/7, agora vai ser 7/5, ok? E aí, a gente pode trabalhar dessa forma aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Vocês têm 2 vezes 7, porque agora nós temos uma multiplicação de fração, tá certo? A nossa divisão foi transformada em uma multiplicação. Então, você vai multiplicar numerador com numerador e depois denominador com denominador, como a gente viu na regra anterior, certo? Então, fica 2 vezes 7 igual a 14 e 3 vezes 5 igual a 15, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima regrinha. Nossa aula já está chegando ao fim, tá bom? Vamos lá. Ao simplificarmos uma fração, o seu valor numérico não é alterado, pois a simplificação consiste em dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número.
desde que esse número, gente, seja diferente de 0, tá certo? Porque 0 é um número que a gente pode considerar neutro, né? Não tem como a gente dividir ou multiplicar ele, tá? Então, quando não existe nenhum número que divida tanto o numerador quanto o denominador, ou seja, se não houver como simplificar a fração dada, esta será considerada uma fração irredutível. Irredutível porque não tem como dividir mais, né? Ao simplificar uma fração, temos o objetivo de torná-la irredutível, certo? Então, temos aí um modelinho, ó. Dada a fração 3/9, veja como podemos simplificá-la. Então, eu peguei o meu número 3, que é o meu numerador, e dividi por 3, tá certo? E o 9, que é o denominador, também dividi por 3. Portanto, a fração que eu encontrei aqui no final foi 1/3. Agora não tem mais como dividir, portanto, essa será uma fração irredutível, tá certo? Ok? Então, entendido isso, eu gostaria que vocês agora voltassem à nossa sala de aula. Está vazia, mas tem lição no quadro, tá vendo? Lição de matemática, livro de matemática, páginas 92 e 93, tá bom? Vocês vão realizar baseado nessas regras que nós acabamos de aprender. Essas mesmas regras que eu coloquei aqui no nosso vídeo estão no seu livro de matemática. Portanto, se você tiver dúvida, você pode ler mais uma vez as regras no livro, lembrando de prestar bastante atenção, tá bom? E depois vocês vão realizar a atividade na página 92 e 93. Coloquem a data de hoje, tá certo? Hoje é dia 8 de setembro de 2020, tá certo? Nós estamos vivendo um dia pós-feriado. E por falar em feriado, como é que foi o feriado de vocês? Espero que tenha sido muito legal, tá certo? Outra coisa também, eu tinha deixado para vocês um desafio, lembram? Que era para fazer a leitura do livro Laranjas Mágicas, né? Então, eu gostaria de saber aqui no grupo quem fez a atividade, né, do livro, o feriado aí, vocês tiveram aí sexta, sábado, domingo e ontem, né? E um pouquinho de tempo ainda hoje. Então, quem não conseguiu terminar, conclua. E quem já terminou, mande as fotos da atividade, tá bom? E lá no final do dia, eu vou colocar no grupo, tá certo? A correção de matemática e a correção do desafio, tá certo? Mas lembrando, aliás, no grupo não, vou colocar no privado. Lembrando isso, né? Então, eu vou colocar no privado só daqueles coleguinhas que me mostrarem a atividade concluída. Tanto a atividade de matemática quanto a atividade do desafio, tá certo? Outra coisa, caso vocês tenham dúvida e vocês achem que o livro de matemática foi pouco, né, não teve tanta facilidade para você responder, vocês podem ficar à vontade, consultem outros livros de matemática, consultem a internet, peçam a ajuda da família. O importante é que vocês realizem essa atividade, certo? Mas como eu sei que vocês são pessoas maravilhosas, super inteligentes, eu sei que vocês vão conseguir sim realizar sem nenhum problema, até porque a atividade de hoje está muito fácil, tá bom? Então, eu acredito no potencial de vocês. Um beijão, ó, e até a próxima aventura. Tchau, tchau.